Se você é designer, assim como eu, possivelmente você pode ter parado para pensar como a inteligência artificial vai impactar no nosso futuro e principalmente no futuro da nossa profissão. Agora, em 2025, olhando daqui para frente, vale a pena trabalhar com design? Vale a pena se reinventar? Vale a pena fazer uma faculdade ou cursos sobre design? Essa é a reflexão que eu quero trazer no vídeo agora. Porém, eu antecipo que, sim, vale a pena. E eu vou mostrar alguns pontos do porquê desse pensamento e como a IA não é esse bicho de 7 cabeças, como muitos vêm fazer polêmica ou mesmo todo esse alarmismo. O fato é que toda nova tecnologia, principalmente quando ela gera um grande impacto no nosso meio e na maneira como nós vivemos, afinal de contas, a inteligência artificial, ela influencia diretamente na maneira como a gente interage com praticamente tudo, principalmente considerando as automações como elas vão começar a ser desenvolvidas. É comum a gente ter medo. Afinal, o desconhecido gera esse medo. Porém, o mundo sempre foi feito de mudanças. Lá no passado, quando a gente pega, por exemplo, os pintores tradicionais e a fotografia. Então, poxa, eu tô registrando esse momento aqui, aí vem o fotógrafo, ele registra o mesmo momento. A gente tem mesmo o Photoshop e o Canva, ou mesmo o trabalho mais profissional contra o trabalho do Canva. E fato é que esses sempre foram apocalipses que profissões criativas sofreram. Até hoje, a gente tem profissional aí que tem preconceito com o Canva. E eu digo o seguinte, existe sim maneiras de você trabalhar e ser profissional. Eu utilizo o Canva, eu pago o pacote Pro, eu pago o FreePik, por exemplo. Ferramentas que muitos olham e falam, quem usa isso não é designer de verdade. Não, isso são automações, isso são otimizações do nosso tempo. Eu lembro quando eu era estagiário e o diretor, ele falou o seguinte, eu tinha acabado de fazer um pôster, se eu encontrar, eu vou colocar aqui a imagem, e eu criei cada personagem na unha. Para mim foi sensacional, vi as referências, criei, top demais. Só que eu gastei muito tempo, eu gastei quase o dia todo naquilo e eu tinha outras demandas. E o meu diretor chegou e falou, João, ficou muito bacana, de verdade. Só que você gastou muito tempo, a gente tinha que ter dado vazão para outras demandas. Você poderia ter entrado em algum banco de vetor e ter pego o personagem, adaptado para sua ideia e tá pronto. Então a gente tem que entender que existem sites, existem facilidades que estão aí para serem utilizadas. É que nem eu te falar, amigo, então para de comprar ou baixar tipografia e desenha tudo na mão. Já que não pode usar vetor, vai lá e desenha também a fonte. Já que tem que ser tudo feito à mão, vai fotografar uma parada de ônibus, vai fazer um mockup na unha. Gente, ferramentas existem para otimizar nosso tempo, não para atrapalhar. Tem gente falando, João, mas o mercado ele é super desvalorizado. Isso só vai desvalorizar mais. Negativa, a desvalorização ela vai continuar de qualquer jeito, isso não vai aumentar. A gente sempre tem gargalos, a gente sempre tem objeção na parte do cliente. Só que existem clientes que percebem a importância do profissional criativo. E aí que eu entro, como essas ferramentas elas podem ser aliadas para o seu dia a dia no desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de brainstorming, estudos, fazer desk research, deep dive, qualquer coisa do tipo. Porque não adianta nada a gente ter uma inteligência artificial, só que ela só é inteligente porque a gente direciona os prompts. Eu digo isso como um usuário ativo do ChatGPT. Eu sempre estou treinando a ferramenta para ela trabalhar como se fosse a minha mente dentro de um projeto, exatamente para otimizar o meu tempo e conseguir focar em outras áreas do meu dia a dia. Então, quando eu treino o chat, quando eu aplico para ele a minha metodologia, o meu pensamento, de que maneira a gente tem que analisar, isso facilita muito mais. Vamos supor, a minha área de atuação principal como designer é o desenvolvimento de identidades visuais. Então, qual que é o primeiro ponto quando a gente vai desenvolver uma identidade visual? Entender qual é a necessidade do cliente. E aqui, ao entender a necessidade do cliente, a gente vai e colhe o briefing. Ou seja, a gente pega as informações necessárias. A partir desse briefing, a gente, pelo menos eu, na minha metodologia, eu passo por uma análise de cada ponto. A partir dessas informações, eu colho outras informações e devolvo para o meu cliente para a gente conseguir dar andamento no projeto. Então, referências, pontos de atenção, pontos interessantes, tudo para quê? Para ter o máximo possível de contato e o projeto está alinhado. Nisso, quando eu pego todas essas informações e jogo para o ChatGPT, eu posso perguntar como colher informações para tirar insights sobre dados demográficos, análise de público-alvo. Porém, isso eu falo, o chat ele não é 100% assertivo. Tem vezes que eu tenho que dar uma volta com ele para ele entender exatamente
de que maneira tem que ser analisado. Então, eu, como profissional do designer, eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o objetivo de cada coisa que eu estou fazendo. O ChatGPT ele entra unicamente como auxiliar. Vai lá e colhe informação a respeito do universo imagético, do universo de referencial. As informações voltam para mim e eu tenho que saber analisar. Eu tenho que entender o que faz sentido ou não. Porque senão, tudo é genérico. O ChatGPT ele é muito genérico. E é muito perigoso a gente cair na ideia de que o chat faz tudo sozinho, porque ele não faz. A criatividade e a originalidade, ela tem que ser analisada e ela é estratégica. E o ChatGPT, ele não consegue ser estratégico sem um bom prompt. Só que de onde saiu essa estratégia? Daqui. Então não adianta nada você colher informações, falar pro seu chat agir que nem um redator famoso, fazer coisas no estilo, sei lá, Publicis, da Havas, de qualquer agência famosa aí para ver se dá certo, porque não é isso. A função do designer não é copiar, a função do designer é, a partir de referências, a partir da necessidade, unir estratégia e criatividade, coisa que o chat sozinho ele não consegue fazer. Tanto que a gente vê quantas coisas genéricas ele nos entrega. A gente tem que implementar e trazer essência. Tem muita coisa, não é à toa que a gente fica com raiva quando a gente liga para um lugar e é o assistente virtual que nos atende, porque ela não entende a nossa necessidade, da mesma maneira que o chat não vai entender. A gente que tem que direcionar ele. A gente pode sim utilizar ele de uma maneira muito inteligente para otimizar o nosso tempo naquilo que a gente faz, não para fazer o nosso trabalho em si. E se você usar ele para fazer o seu trabalho em si, então o problema não é a ferramenta, o problema não é a desvalorização do mercado, é você que desvaloriza a sua própria profissão, ou seja, a nossa própria profissão como designers. E eu deixo uma reflexão muito básica. O Canva, ele te dá várias ferramentas, não dá? Só que ele não transformou ninguém em um designer profissional. Assim como o ChatGPT, a geração de imagens, Flippy que gera imagens também, não vai. Porque muito além da imagem, tem hierarquia, tem estrutura, tem toda uma questão de analisar como a leitura é feita, coisas que o chat até pode fazer. Mas será que ele vai fazer da melhor maneira? Será que ele vai fazer da maneira que comunica a sua marca, comunica o que você quer atingir, comunica como você quer atingir os seus clientes? Com certeza não, pelo menos não ainda. Entenda que o futuro não tem como a gente viver sem inteligência artificial, não adianta. Ela possivelmente vai passar por regularização, vai existir várias questões da maneira como se utilizam imagens, como isso influencia no nosso dia a dia. Com certeza, porém não tem como fazer um movimento contra a cultura, gente. É como se os pintores tivessem se juntado com os fotógrafos no passado. É como se uma rede de telefonia antiga se colocasse contra os celulares, contra o WhatsApp, coisas do tipo. A inteligência artificial ela veio, ela chegou e ela já se faz presente, ela evoluiu muito. A tecnologia ela evolui muito e muito rápido. E a gente tem que entender de que maneira que a gente vai utilizar ela para facilitar o nosso dia a dia. Então entenda a inteligência artificial não como um substituto, mas como uma ferramenta nas suas mãos. Assim como não adianta nada você ter um Photoshop e não saber utilizar. Não adianta nada você ter o ChatGPT Plus e não saber utilizar também. E isso me leva para o principal ponto que eu gosto de trazer a respeito do design. O design não é sobre arte. O design não é sobre, sei lá, chegar e fazer um logo bonito, qualquer coisa do tipo. Design é sobre estratégia. Design é você pensar muito além da estética, é pensar como isso muda o dia a dia das pessoas. Design é função. Design resolve problemas. Uma arte por si só ela não resolve problemas, ela tem que ter um propósito maior. E o nosso papel como profissional é entender qual propósito é esse. Entender como as pessoas se relacionam, como contar histórias através de marcas. As pessoas se relacionam com pessoas, a gente sabe disso. Não é à toa que a gente vê um movimento de humanização muito grande, mesmo as pessoas se afastando cada vez mais. Só que essa questão de ter contato, de ter uma troca. Hoje em dia, network é muito valorizado por conta disso. Não é só sobre o digital. O digital ele não te dá uma experiência completa. Senão, se fosse assim, as pessoas não se reuniriam em festivais, não se reuniriam em clubes. E isso é tudo daqui. A gente tira conceito através dessas coisas. Pessoas se conectam com pessoas. Não adianta nada você escrever um prompt extremamente mal feito, ou mesmo bem feito, e sair uma coisa completamente genérica que a marca A, B, C, D, E vai fazer igual. Qual é o seu diferencial? O ChatGPT, infelizmente, ele não entrega isso. Ele pode até entregar, porém tem que passar por um filtro muito
cuidadoso, com muita cautela, primeiro, se aquilo faz sentido para sua empresa, se ela vai se comunicar com o seu cliente e de que maneira que isso impacta o futuro. Porque não adianta nada você pegar estratégias agora que são completamente vazias e daqui 6 meses ter que mudar. Então vale a pena ser designer? Então vale a pena ser designer na era do inteligência artificial? Então vale ser... Então vale a pena ser designer na era da inteligência artificial? Então vale a pena ser designer na época? Caralho, velho. Então vale a pena ser designer na era da inteligência artificial? Vale. Só que você tem que entender que o nosso trabalho não é fazer coisinhas bonitas. O nosso trabalho é estratégico. É trazer valor, trazer essência para as marcas, para cada meio onde a gente atua. Então eu espero que esse vídeo tenha tranquilizado um pouco você, principalmente se você tiver aí com seus 17, 18 anos, ou mesmo com seus 25, 30, tanto faz, e está achando que a inteligência artificial vai... Nossa, é dificuldade de falar inteligência artificial. Enfim, se você acha que a IA vai tirar nosso trabalho, eu só quero chegar e colocar esse plano morno e falar, calma, vai ficar tudo certo. A questão é, assim como espero que você não tenha ficado preso lá no CorelDRAW e se adaptado às ferramentas da Adobe, e hoje em dia indo além das ferramentas da Adobe, que muitas otimizam sim o nosso tempo, e você entenda de que maneira ChatGPT, OpenAI, qualquer coisa que envolva IA pode auxiliar, automatizar e principalmente otimizar nosso tempo nas tarefas e demandas que a gente tem no dia a dia. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, comenta se você tiver algum pensamento, vamos gerar essa movimentação aí a respeito do pensamento sobre design e IA. Tô voltando a produzir conteúdo, mas fica à vontade já para se inscrever aqui no canal e também me seguir no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu falo sobre design, posto alguns projetos e vocês têm meus contatos lá. Fechou? Um abração, galera. Até o próximo vídeo.